Há resultados que parecem maiores do que um simples resultado, e depois há o que aconteceu quando a Espanha abriu o seu torneio contra Cabo Verde. No papel, parecia um daqueles jogos destinados a confirmar a hierarquia do futebol mundial. A Espanha chegava como campeã europeia em título, com toda a autoridade, o requinte e a expectativa que esse estatuto transporta. Cabo Verde surgia como uma das histórias mais pequenas do quadro, um país com pouco mais de 500 mil de habitantes, uma seleção que muitos espectadores ocasionais esperavam ver contemplar a ocasião e depois desaparecer dentro dela. Em vez disso, o jogo terminou sem golos, e nesse silêncio começou a desenhar-se algo muito maior. Porque aquele empate não foi apenas uma surpresa, foi o tipo de momento que rasga uma abertura no guião oficial. O torneio foi vendido como maior, mais amplo, mais inclusivo, mais global, mais espetacular. Mas, nos seus primeiros dias, o que emergiu não foi apenas a beleza do futebol, foi atrito, foi resistência. Foram jogadores, equipas, oficiais e federações inteiras a baterem nas arestas duras do sistema que a FIFA construiu e depois a insistirem de formas diferentes que essas arestas são reais. Parte dessa resistência foi ruidosa, parte foi processual, parte veio do corpo, do calor, das viagens, do cansaço e da pressão física brutal de tentar organizar o maior mundial de sempre num mapa com dimensão continental. É isso que torna esta história tão interessante. O futebol tem sido dramático, mas a política à volta do futebol tem sido igualmente reveladora. Todos os grandes torneios gostam de se apresentar como uma festa suspensa acima da realidade comum. Este não consegue fazê-lo. Aqui, as fronteiras importam, o clima importa, o controlo mediático importa, a política de imigração importa, a televisão comercial importa e, nos primeiros dias da competição, essas pressões não ficaram no pano de fundo, entraram diretamente no relvado e no túnel. Olhemos para a primeira e mais visível ruptura. Vinícius Júnior marcou pelo Brasil contra Marrocos depois de Marrocos se ter adiantado, e, num torneio normal, isso teria definido a conversa. Uma estrela aparece no momento certo. O Brasil sobrevive a uma fase difícil. A máquina segue em frente, mas, ao intervalo, o momento deslocou-se do futebol para o poder. Segundo o protocolo do torneio, espera-se que um jogador ou treinador dê uma entrevista televisiva ao intervalo. Vinícius recusou. Quando lhe disseram que podia haver uma multa, a resposta terá sido fria e direta. O Brasil pagaria, mas ninguém iria ao microfone. Essa frase teve impacto porque todos perceberam o que significava. Não foi uma birra nem um mal-entendido qualquer. Foi uma recusa em colaborar com um ritual que existe menos para o desporto do que para o negócio montado à volta do desporto. As entrevistas ao intervalo não são uma tradição sagrada do futebol, são inventário. Fazem parte do pacote que ajuda a transformar um torneio num fluxo contínuo de obrigações televisivas, visibilidade para patrocinadores e acesso controlado. Quando um jogador daquela dimensão diz não, não está apenas a recusar uma pergunta, está a expor a estrutura que existe por trás da pergunta. E quando se vê essa estrutura, outras coisas também começam a parecer diferentes. A linguagem do bem-estar dos jogadores tornou-se uma das expressões públicas preferidas do torneio, mas muitos jogadores e especialistas têm argumentado que as proteções reais estão longe de ser suficientes. Antes do evento, um grupo de jogadores pediu medidas mais duras contra o calor, e cientistas e especialistas médicos avisaram publicamente que as pausas de arrefecimento padrão de 3 minutos eram demasiado curtas para fazerem uma diferença significativa em condições perigosas. A proposta dos especialistas não era cosmética. Defendiam pausas mais longas, protocolos mais fortes, melhores infraestruturas de arrefecimento e decisões guiadas pela ciência, não pela conveniência. É por isso que o momento de Vinícius importa para lá de um confronto no túnel. Num ambiente em que já se pede aos jogadores que confiem no sistema em matérias de calor, calendário, recuperação e viagens, recusar uma obrigação comercial adicional começa a aparecer uma linha traçada no chão. Diz que as pessoas que fazem o verdadeiro trabalho físico do torneio já não estão automaticamente dispostas a carregar todas as exigências extra que lhes são impostas só porque o organismo dirigente diz que fazem parte do espetáculo. Diz que a linguagem sorridente do espetáculo tem limites. Diz que o corpo em campo não é apenas conteúdo para as câmaras. Depois,
chega Cabo Verde contra a Espanha, e é aqui que o próprio futebol se transforma numa forma de argumento. A Espanha tinha a bola, o estatuto, o talento e a expectativa. Cabo Verde tinha disciplina, nervo e um guarda-redes que transformou o jogo num ato pessoal de resistência, defesa após defesa, corte após corte, minuto após minuto. O menos favorito não se limitou a sobreviver. Impôs uma realidade diferente ao jogo. A Espanha devia demonstrar controlo. Em vez disso, pareceu presa dentro das suas próprias certezas, a circular sem encontrar forma de entrar. Cabo Verde não se limitou a defender, fez a Espanha sentir o peso de cada oportunidade falhada. E também há algo de político nisso, porque o formato alargado não criou um terreno de jogo equilibrado apenas por convidar mais países. A inclusão no papel não é o mesmo que igualdade na prática. O torneio estende-se agora por 3 países, vários fusos horários e enormes distâncias de viagem. Isso soa impressionante numa apresentação. Sente-se de forma muito diferente quando se está a tentar preparar uma seleção nacional, gerir a recuperação, mover equipamento, organizar o sono, tratar dos horários de treino e manter os jogadores fisicamente frescos depois de uma época de clubes brutal. Maior não é automaticamente mais justo. Às vezes, maior significa apenas mais desgaste. Para federações mais pequenas, esse desgaste não é abstrato. Vive na logística, na profundidade das equipas técnicas, nos recursos de recuperação, na qualidade do apoio às viagens e na quantidade de perturbação que uma equipa consegue absorver antes de começar a aparecer. Uma potência consegue muitas vezes amortecer o caos. Uma nação pequena, normalmente não. E ainda assim, Cabo Verde, nessas circunstâncias, entrou num jogo contra uma das favoritas e recusou comportar-se como carne para canhão. Aquele empate sem golos não foi apenas um choque futebolístico, foi uma refutação da ideia de que a escala do torneio serve naturalmente todos por igual. Se alguma coisa fez, foi destacar quanta disciplina e resiliência uma equipa pequena precisa agora apenas para continuar estruturalmente competitiva. A política torna-se ainda mais explícita com o Irão. A sua situação atravessou em cheio a fantasia confortável de que um mundial pode existir acima do poder do Estado. Os relatos durante a preparação diziam que os jogadores iranianos receberam autorização, mas que um número significativo de dirigentes e elementos do staff de apoio não a recebeu. As autoridades do futebol iraniano descreveram o caso como discriminatório e politicamente motivado. A equipa mudou a sua base para Tijuana, no México. A partir daí, o plantel teve de preparar-se fora do principal país anfitrião para jogos que continuam a ser disputados dentro dele. Em termos práticos, isso significa uma seleção mundialista a viver um torneio e a deslocar-se para outro. Isso é espantoso quando se abranda e se pensa realmente no assunto. Uma seleção nacional qualifica-se para o maior evento desportivo do planeta e, ainda assim, não consegue circular pelo ambiente do país anfitrião da mesma forma que as outras equipas. Segundo vários relatos, os jogadores e o staff do Irão tiveram de lidar com regras de entrada no próprio dia para jogos nos Estados Unidos, enquanto o pessoal essencial dos bastidores viu os vistos serem recusados. Isto não é uma questão secundária. Não é um incômodo burocrático perdido nas margens. Entra na preparação, na recuperação, na comunicação, na análise e no moral. Muda aquilo que o torneio realmente é para as pessoas que estão dentro dele. Também destrói um dos mitos preferidos da FIFA. A organização adora a linguagem da universalidade. Futebol para todos. O mundo unido. Uma celebração partilhada. Mas a universalidade desaba no momento em que a arquitetura política por baixo do evento começa a separar as pessoas em categorias de acesso e não acesso. Quando uma equipa dorme num país e atravessa uma fronteira para jogar noutro porque o anfitrião principal não admite plenamente a sua delegação, a ideia de que a política está fora do torneio torna-se impossível de sustentar. A política não está fora do estádio, está a decidir quem consegue chegar ao estádio, em que condições e a que custo. E a história do Irão não está sozinha. Está inserida num ambiente mais amplo de vistos, entradas, triagens e mobilidade que paira sobre este torneio desde o início. Para uma competição que se vende como o mundo a juntar-se, houve uma nota inequívoca de fragmentação.
A bela simplicidade do futebol continua a colidir com a complexidade dos estados. Adeptos, dirigentes e pessoal de apoio não circulam por este evento como participantes puramente desportivos. Circulam como titulares de passaportes, como casos de segurança, como complicações diplomáticas, como pessoas cujo acesso depende de sistemas que nada têm a ver com a qualidade do seu futebol. Depois, há a controvérsia do racismo, que acrescenta outra camada de contradição. Durante os primeiros dias do torneio, o monitor de discriminação da FIFA pediu medidas sobre um vídeo-árbitro assistente cujo gesto de mão na televisão foi descrito como semelhante a um símbolo associado à supremacia branca. Só isso já era explosivo, porque o Mundial passou anos a envolver-se em marcas antirracistas, declarações, campanhas e linguagem moral. Mas, quase de imediato, o incidente tornou-se uma demonstração não de clareza, mas de confusão. Mais tarde, a FIFA disse que não havia provas de que o oficial tivesse violado o seu código de ética, e o próprio oficial afirmou que o movimento tinha sido involuntário e subconsciente. Quer as pessoas aceitem essa explicação, quer não, o estrago já estava feito. Não porque tivesse sido alcançado um veredicto final, mas porque o incidente expôs como a mensagem institucional pode ser frágil quando surge uma controvérsia real. Os slogans antirracistas são fáceis quando todos concordam com o guião. O verdadeiro teste chega quando a história se torna desconfortável, quando o simbolismo colide com a confiança e quando um torneio que reivindica seriedade moral tem de mostrar se consegue lidar com a ambiguidade sem perder credibilidade. Nesse sentido, a controvérsia não foi apenas sobre um movimento da mão, foi sobre saber se a postura pública da FIFA é suficientemente sólida para resistir à suspeita dentro do seu próprio evento. Isto importa porque a governação moderna do futebol depende muito de apresentar a instituição como esclarecida, inclusiva e eticamente consciente. Essa imagem já faz parte do produto. Viaja com os patrocinadores, os vídeos nas redes sociais, os grafismos antes dos jogos e os comunicados oficiais. Mas, no momento em que as pessoas sentem que a imagem é mais limpa do que a realidade, o cinismo entra depressa. E quando o cinismo chega, todas as outras disputas começam a agarrar-se a ele. A polêmica dos vistos deixa de parecer isolada. A polêmica do calor deixa de parecer isolada. A polêmica do controlo mediático deixa de parecer isolada. Começam a aparecer partes de um mesmo padrão maior. Esse padrão maior é o de um organismo dirigente a pedir ao mundo que admire a escala da sua criação, enquanto os participantes continuam a lembrar todos do que essa escala realmente custa. O torneio foi alargado para 48 equipas. Isso significa mais bandeiras, mais hinos, mais histórias e mais mercados. Também significa mais voos, mais transferes, mais mudanças de hotel, mais pressão ambiental, mais oportunidades para falhas administrativas e mais desgaste em jogadores cujos corpos já estão esticados até ao limite. Há uma decisão política inscrita nesse formato. Ela privilegia a expansão e o alcance. A pergunta que a primeira semana levantou é quem absorve as consequências. A resposta, repetidamente, parece ser os jogadores e as federações mais pequenas. Eles absorvem o calor, absorvem as viagens, absorvem a deslocação, absorvem o calendário construído para as televisões, absorvem as consequências diplomáticas das políticas nacionais. Depois, quando se opõem, são muitas vezes convidados a fazê-lo educadamente, dentro de uma estrutura que muda muito pouco. É por isso que a pressão pública em torno das pausas de arrefecimento teve tanta ressonância. Não é apenas sobre mais alguns minutos no relógio, é sobre a sensação recorrente de que o bem-estar é discutido como uma categoria de relações públicas, enquanto o ritmo comercial permanece intocável. Os especialistas associados aos avisos anteriores ao torneio foram claros. Disseram que as pausas de 3 minutos eram demasiado curtas para arrefecer significativamente os atletas e reidratá-los em condições severas, e pediram uma estrutura mais séria. Alguns defenderam pausas de 6 minutos e um limiar mais baixo para intervenção. Essa não é a linguagem do drama, é a linguagem da gestão do risco. E ainda assim, o torneio avançou com uma estrutura que muitos críticos disseram continuar a refletir mais os tempos da televisão do que as boas práticas. Quando isso acontece, cada pausa de arrefecimento começa a aparecer codificada em 2 camadas.
Oficialmente, é cuidado. Oficiosamente, é também gestão de conteúdo. É aqui que a política do corpo encontra a política do espetáculo. Um jogo do Mundial já nunca é apenas um jogo. É um evento televisivo, nacional, corporativo, de segurança e climático ao mesmo tempo. Cada camada adicional exige alguma coisa. O problema é que o corpo em campo continua a ser um só. Um jogador não pode estar em modo de recuperação, modo de rendimento, modo de ativo de marca e modo de símbolo diplomático ao mesmo tempo sem acabar por sentir a contradição. Essa contradição tem sido visível desde a primeira semana. Às vezes aparece como cansaço, às vezes aparece como raiva, às vezes aparece como uma recusa em falar. O que torna tudo isto tão fascinante é que nenhum destes incidentes anula o futebol. O torneio continua a produzir assombro. Cabo Verde assegurar a Espanha foi assombro. O Brasil a tentar recuperar o controle contra Marrocos foi drama. Jogadores menos conhecidos continuam a transformar-se em nomes que as pessoas vão recordar. Nações mais pequenas continuam a descobrir que quando o apito soa, as reputações valem menos do que nervo, organização, concentração e crença. O desporto não desapareceu por baixo da política. Se alguma coisa aconteceu, foi a política tornar o futebol mais exposto, mais humano e, de uma forma estranha, mais honesto. Porque agora os atos heróicos são mais fáceis de medir. Um empate de uma nação pequena não é apenas uma surpresa num palco limpo. É uma surpresa alcançada dentro de uma competição cuja estrutura exige mais de todos. Uma equipa a lidar com complicações fronteiriças e falhas de pessoal não está apenas a representar um país. Está a improvisar sob pressão geopolítica à vista de todos. Um jogador que recusa uma exigência mediática não está apenas a ser difícil. Pode estar a expressar algo que muitos outros sentem, mas não se podem dar ao luxo de dizer. Quando se começa a ver o torneio assim, a primeira semana deixa de parecer uma coleção de controvérsias dispersas e começa a parecer uma história única e ligada. É uma história sobre governação a colidir com a realidade. A FIFA construiu o maior mundial de sempre e embrulhou-o na linguagem da ambição. O relvado respondeu com uma verdade mais complicada. Maior também pode significar mais frágil. Mais global também pode significar mais desigual. Mais inclusivo também pode significar mais condicionado. Mais polido também pode significar mais dependente do controle da imagem. E, quando essas contradições se acumulam, a resistência nem sempre chega sob a forma de boicote ou de grande discurso. Às vezes chega como um empate que ninguém esperava. Às vezes chega como um visto recusado. Às vezes chega como uma declaração de cientistas. Às vezes chega como silêncio diante de um microfone. Há também uma tensão mais profunda por baixo de tudo isto, e é uma tensão que o futebol anda a contornar há anos. Para quem é realmente o torneio, a resposta oficial é fácil, é para o mundo. A resposta prática é mais confusa. É para as televisões que precisam de janelas fiáveis. É para os patrocinadores que precisam de exposição. É para os governos anfitriões que querem prestígio. É para os administradores que querem que o evento continue a crescer. É para os adeptos, sim, mas muitas vezes a preços e em condições que não controlam. E é para os jogadores apenas até ao ponto em que as suas necessidades começam a colidir com a arquitetura comercial construída à sua volta. Isso não significa que tudo seja cínico. Significa que a beleza do torneio sobrevive em conflito com o sistema. Não porque o sistema seja puro. Essa distinção importa. Os momentos por que as pessoas se apaixonam continuam a ser reais. A tensão de uma resistência defensiva nos minutos finais é real. A alegria de uma chamada pequena nação futebolística conquistar respeito no maior palco é real. A carga emocional de ouvir um hino nacional antes de um jogo capaz de mudar uma vida é real. Mas a primeira semana tornou impossível fingir que esses momentos existem num paraíso intocado. Existem dentro de negociações sobre poder, acesso, trabalho, dinheiro, clima e controlo. Por isso, quando se fala do arranque deste mundial como caótico, isso é apenas meia-verdade. O caos sugere algo aleatório. Muito disto não foi aleatório de todo, era previsível. Se se constrói um torneio através de distâncias imensas, as viagens tornam-se uma questão competitiva. Se se jogam partidas de verão sob calor castigador, o bem-estar dos jogadores torna-se uma controvérsia viva.
Se acolhe o evento num ambiente político moldado por uma lógica rígida de fronteiras, os vistos tornam-se notícia de futebol. Se apresentam valores antidiscriminação como uma parte essencial da marca, incidentes simbólicos tornam-se explosivos. Se continuam a acrescentar obrigações aos jogadores, mais cedo ou mais tarde, um deles diz não. É por isso que o empate entre Cabo Verde e Espanha parece a imagem perfeita deste momento. Foi futebol, puro e simples, mas foi também uma interrupção da hierarquia. Disse que o guião pode ser resistido. A mesma mensagem ecoou de formas diferentes em todo o lado. Vinícius resistiu ao ritual televisivo. O Irão tem tido de resistir através da resistência diária. Especialistas e jogadores resistiram à complacência das atuais regras contra o calor. Monitores desafiaram a credibilidade da mensagem institucional antirracista. As nações mais pequenas resistiram à ideia de que estavam presentes para decorar o evento, e não para o moldar. E o mais estranho é que a FIFA pode ainda assim conseguir o que quer no sentido mais amplo. Os jogos serão disputados, as imagens circularão, os estádios encher-se-ão, os patrocinadores continuarão visíveis. O torneio continuará a gerar cenas inesquecíveis. Mas isso não apaga o que a primeira semana já revelou. Significa apenas que a máquina é suficientemente forte para continuar a avançar enquanto a crítica viaja dentro dela. Essa pode ser a imagem definidora deste Mundial. Não um colapso, não uma rebelião que trava o evento, mas uma festa tão grande e tão comercialmente poderosa que o protesto acontece por dentro, em fragmentos, em gestos, na logística, no esgotamento e em atos teimosos de recusa. A meio de junho, é essa a verdadeira história que está a ganhar forma. Não que o futebol tenha sido ofuscado, mas que o futebol se tornou o lugar onde se encena um argumento muito maior. Um argumento sobre quem suporta o custo do espetáculo. Um argumento sobre se a inclusão global significa alguma coisa sem condições iguais. Um argumento sobre se o bem-estar dos jogadores é um princípio ou um slogan. Um argumento sobre se o desporto consegue realmente separar-se da política das fronteiras, da raça, do dinheiro e do clima. E um argumento sobre quanto tempo as pessoas dentro do torneio continuarão a aceitar a distância entre a imagem oficial e a experiência vivida. Por agora, ninguém sabe até onde isto irá. As instituições são muito boas a absorver embaraços e a seguir em frente. Uma multa pode ser paga, um comunicado pode ser emitido, um inquérito pode ser encerrado, um empate pode ser integrado no romantismo da competição, uma polêmica de vistos pode ser tratada como uma exceção infeliz. Essa é sempre a tentação, mas às vezes um torneio diz a verdade sobre si mesmo cedo, antes de alguém estar preparado. Este pode já tê-lo feito. Nos seus primeiros dias, por baixo dos golos, das bandeiras e da cerimônia polida, mostrou uma disputa não apenas entre equipas, mas entre as pessoas que vivem o Mundial e o sistema determinado a encená-lo nos seus próprios termos.